vou apresentar a tela para vocês, tá bom? A operação dessa semana vai ser transporte pneumático. Deixa eu permitir a pessoa entrando. Então, como eu falei para vocês, a nossa aula hoje vai ser sobre o transporte pneumático e também a separação que vai ser feita por meio de câmara de poeira ou ciclone. O fluxo vai ser direcionado para um dos dois. Então, os objetivos desse experimento, né, são estudar as variáveis fluidodinâmicas envolvidas no transporte pneumático de uma suspensão de sólidos em uma corrente gasosa e também estudar as variáveis fluidodinâmicas envolvidas nesse sistema de separação, que pode ser pela câmara gravitacional ou então pelo ciclone. E o principal de tudo é analisar e discutir os resultados, interpretar esses resultados e discutir também. Então, falando um pouquinho sobre o procedimento experimental que foi utilizado, essa aula é mais uma das aulas do projeto do REA, tá? Então, é uma aula que foi gravada em outro campus, certo? Apesar que nós temos esse módulo, mas nós não temos ainda a instalação elétrica necessária para operar esse módulo. Então, o material que foi separado foram pellets de polipropileno, um material de granulometria homogênea. Deixa eu só parar mais um pouquinho para aceitar alguém entrando. Então, esse material ele tem granulometria homogênea. E para esse transporte, né, desse material, foi utilizado um soprador centrífugo. Então, o ar que vai percorrer, né, por toda essa tubulação, ele advém desse soprador centrífugo. E um pouquinho mais adiante, que eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se é isso a próxima figura. Aqui tem o silo de alimentação. Então, esse soprador centrífugo está um pouquinho antes desse silo de alimentação. Ele sopra esse ar e leva esses pellets aqui para os dutos, né? E encaminha ele ou para o ciclone ou para a câmara gravitacional. Então, esse fluxo ele vai ser direcionado por essas válvulas aqui, onde a gente vai manter uma fechada e outra aberta, e depois vai fazer o inverso para estudar o processo nos dois equipamentos, processo de separação nos dois equipamentos. E a perda de carga, né, no tubo de Venturi, que vai ser utilizado para medir a vazão dessa mistura partícula-fluido, ele é interligado a esses manômetros aqui inclinados. Então, aqui são as válvulas de fluxo e o painel elétrico aqui, onde a gente vai conseguir controlar tanto a velocidade, né, do ar, como também ligar aí esse soprador. Então, aqui para vocês conseguirem observar, onde a gente tem os equipamentos, né, de separação mecânica, o ciclone e a câmara gravitacional, que nas aulas eu normalmente chamo de câmara de poeira, então tem esses dois nomes sinônimos, tá? Então, aqui são os dois equipamentos. O ciclone, ele tem essa parte transparente, onde vocês conseguem observar no vídeo o movimento das partículas dentro do ciclone. E como que vai ser observado se a velocidade do ar ela está suficiente para carregar essas partículas, né? Além de a gente conseguir observar que elas estarão chegando aqui nos equipamentos, a gente tem esses dois tubos de acrílico aqui, onde nós conseguimos observar o início desse transporte. Então, nós vamos tentar trabalhar na velocidade, ou no ponto vai ser difícil, né? Mas um pouquinho acima ali dessa velocidade crítica, ou essa velocidade de saltation, tá? Então, aqui tem, como vocês conseguem observar, esse tubo de Venturi interligado nessas duas tubulações, onde é possível medir a vazão dessa mistura que está passando aqui. É importante observar que o que está passando aqui é a mistura. Por que é importante vocês observarem isso? Porque depois vocês vão levar em consideração nos cálculos a velocidade da mistura, porque é isso que a gente está medindo aqui. E esse tubo de Venturi ele está interligado, né, por essas conexões, os dois tubos de Venturi aqui, lá naquele manômetro que eu
naqueles manômetros, né, que eu mostrei anteriormente para vocês. Aqui tem o manômetro, que eu já tinha mostrado para vocês, mas está mais de pertinho, e ele está inclinado justamente para que a gente consiga fazer essa leitura deslocada aqui do fluido, senão a gente não conseguiria fazer essa leitura, ficaria muito baixinho. E no final desses equipamentos, nós vamos ter os filtros manga. Esses filtros aqui servem para quê? Ele vai estar localizado, no caso do ciclone, na parte superior, para coletar possíveis partículas que não foram coletadas na parte inferior do ciclone. Se saírem partículas na parte de cima, ficam retidas aí no filtro manga. A mesma coisa da câmara de poeira. Partículas que não ficarem retidas ali nos compartimentos da câmara de poeira, ficarão retidas no filtro manga. Lembrando que, teoricamente, né, essas partículas que estão vindo ali, elas deveriam ficar todas somente, por exemplo, num compartimento da câmara de poeira, isso porque elas, teoricamente, possuem o mesmo diâmetro e a mesma densidade, as mesmas características. Mas, devido aí a condições reais do processo, isso pode ser que não aconteça. Então, é isso que vocês devem observar também. Então, as questões... Alguém tem alguma dúvida do processo, da operação, da realização? Professora, minha dúvida é que condições teóricas que fazem teóricas não, reais que fazem essas partículas não terem a mesma velocidade de sedimentação? Por exemplo, conforme elas estão se movimentando dentro desse equipamento, pode ser que essas partículas sejam... o choque entre elas mesmo pode ser que hora uma caia no compartimento, outra caia em outro compartimento, e pode ser até mesmo que ela seja arrastada para fora dessa câmara. Então, seria mais esse comportamento dela dentro do equipamento, devido ao movimento de uma e da outra partícula, influenciando nessa velocidade da partícula. Tá bom? Beleza. Obrigado. Beleza? Mais alguma questão? Por enquanto, não. Não? Então, tá certo. Mesma coisa serve para o ciclone, tá bom? Alguém tem mais alguma questão referente ao processo, à operação? Nadinha? Sobre o que está acontecendo? Então, na questão do pré-relatório, acho que eu só coloquei 2 questõezinhas dessa vez para vocês, que é para vocês falarem sobre 2 processos que utilizam o transporte hidráulico ou pneumático para o transporte de sólido. No caso que a gente está trabalhando aqui nessa aula, é o transporte pneumático, né, que é feito lá com o ar, certo? Mas nessas 2 operações, não precisa falar 2 hidráulico e 2 pneumático, 2 processos, tá? Pode ser, por exemplo, um hidráulico, um pneumático, ou 2 hidráulicos, ou 2 pneumáticos. Então, para vocês falarem sobre as características desse processo, o porquê é vantajoso utilizar, então, esse tipo de transporte nesse caso, né? No caso que vocês escolherem, o que deve ser observado durante esse transporte, as principais fatores, né? Que devem ser observados também no dimensionamento. Então, vocês falem de uma forma, não simplesmente citar lá 2 processos e não falar nada sobre eles, tá? Então, é para vocês falarem realmente sobre esses 2 processos, não só citar, tá bom? E falar também sobre a importância do estudo da fluidodinâmica para o transporte hidráulico e pneumático de forma industrial. Então, por que a gente deve estudar, por exemplo, a perda de carga, a velocidade mínima ali do transporte, a velocidade crítica, também as condições do material que está sendo encaminhado, quais condições como que ele vai ser transportado, qual que vai ser essa característica, estudar, então, a importância de saber se vai ser ali um transporte em fase diluída ou fase concentrada. Então, todas essas coisas estão interligadas à fluidodinâmica, certo? Então, vocês vão voltar lá, pesquisar nos materiais, tanto de transporte, né, transporte pneumático, como lá nos materiais sobre separação mecânica, câmara de poeira, ciclone. Então, vocês vão voltar, vão estudar sobre a fluidodinâmica dessas operações, e vocês vão escrever nessa segunda questão sobre isso também, tá bom? Alguma dúvida sobre essas questões? Alguma coisa que vocês queiram falar?
Acho que não, professora. Não? Tudo certinho? Então, depois vocês escrevem bonitinho lá no relatório todas essas coisas, né? Esses parâmetros que eu falei para vocês, e mais também, né? Como vocês vão estar estudando todo esse processo, toda essa operação, que agora a gente não está mais, a gente está fazendo uma sequência aí, né? É um transporte pneumático com a separação também dessas partículas, então vai ter bastante coisa legal aí para vocês escreverem. O relatório está para a próxima semana, segunda-feira. Tem alguém entrando? Deixa eu permitir. Está nos finalmente. Vamos lá. Então, o relatório vai ser para a próxima segunda-feira, tá? E vocês enviam um relatório lá para o nosso e-mail, né? Tanto para da professora Larissa como para o meu e-mail também, né? Qualquer coisa, a gente tem aí uma cópia para cada uma, apesar que quem vai estar responsável por esse relatório sou eu. Então, qualquer coisa, quarta-feira eu já tenho um atendimento. Seria bom vocês já começar, por exemplo, amanhã, né? Para vocês verem se já tem alguma dúvida, para daí na quarta-feira já poderem entrar no atendimento, tirar as dúvidas. E na segunda-feira também eu tenho atendimento no período da tarde, mesmo que vocês vão estar entregando na segunda-feira, ainda dá tempo de vocês tirarem dúvidas, para poder fazer a entrega aí do relatório, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, sobre a entrega do relatório, sobre alguma coisa dessa aula, qualquer ponto? Professora, tem algumas dos cálculos já, eu abri o roteiro aqui. Uhum. Tem uma fórmula da eficiência aqui, eu não lembro exatamente de onde veio, eu lembro que se eu tenho um modelo granulométrico, ela tem fórmulas para eficiência para cada modelo, né? Eu sei que tem isso, mas nesse caso não tem uma distribuição granulométrica, né? É um diâmetro só. Então, Isso. assim, de onde que vem essa fórmula que está aqui? Você está falando, está na seção da Câmara de Poeira, certo? Cálculos serem realizados, isso. Isso, na Câmara de Poeira. Então, eu vou fazer o seguinte aqui para você. Eu vou apresentar a aula de Câmara de Poeira, e eu vou te apresentar essa equação. A gente chega nessa equação lá na aula. Tá, beleza. Se você quiser que eu mapeie aluno para... Não, pode ir também, mas eu também já posso falar agora, que essa aula está sendo gravada, então qualquer coisa, depois o pessoal pode assistir também, né? Beleza. E já vai ver isso daí. Interessante já fazendo essas perguntas, tá? Eu até liberei hoje de manhã, eu consegui, né, deixar pronto antes, nem sempre acontece isso, justamente para quem pudesse, né, ver e já ter dúvidas, podia. Certo. Vamos ver lá. Bem legal, Matheus, pode perguntar sim. Aqui na Câmara de Poeiras, na aula, tá? Quem fez aula comigo, eu só dei uma melhorada nos slides, quem fez mais atrás, eu lembro que o Matheus fez, né? Incluí algumas coisas e tudo mais, mas o contexto, no geral, é o mesmo, certo? Então, essa equação da eficiência, ele sai do pressuposto lá, quando a gente coloca aquela condição, aqui, ó, essa condição aqui, certo? Que a gente diz a condição mais desfavorável, por quê? Porque o tempo de permanência da partícula na câmara de poeira é exatamente igual ao tempo de queda, né? É como se ela caísse lá nos 45 do segundo tempo dentro da câmara de poeira. Então, a gente parte dessa condição aqui. Então, dizendo que essas partículas, elas vão ser coletadas dessa forma e que essa partícula, né, com esse diâmetro, nessa condição, vai ser coletada com 100% de eficiência. Aí, fazendo essas considerações, depois vocês voltam lá na aula bem certinho, ver cada passo, a gente chega, Matheus, nessa equação aqui, que é essa equação aí que você tem, só que o que acontece? Quando a gente chegou nessa equação aqui, a gente não conseguiu prever aqui no caso, se a eficiência fosse, por exemplo, um valor maior que 100%, entende? Porque a gente não pode ter uma eficiência mais que 100%, uma eficiência negativa. Por isso que a gente teve aquela outra partezinha ali do exponencial. Mas essa equação, depois você pode olhar na aula e comparar com essa equação que você tem, parte dessa equação aqui, tá? Só que nessa equação aí foi colocado esse termo para não dar essa incoerência, no caso, quando calcular essa eficiência, para não dar esse valor negativo ou maior que 100%, tá bom? Não sei se consegui te responder. Ainda não entendi de onde surge um menos exponencial de menos alguma coisa, mas eu procuro... Isso, ó, quando você fizer, faz o seguinte, faz os cálculos depois com essa equação. Aí você vai ver que vai dar uma incoerência. Eu não sei se vai dar negativo ou maior que 100%, tá?
Aí, o que acontece? A gente não consegue, né? Isso não é possível, porque uma equação matemática, ela não consegue prever, às vezes, essas restrições que a gente não tem, na verdade, na realidade, tá? Então, nesse caso da nossa prática, aconteceu isso. Eu não me lembro se deu maior que 100%, ou se deu negativo, alguma coisa assim, só que daí faz essa correção na equação para que seja essa restrição aplicada, para dar esse valor entre 0 e 1, vamos dizer assim. Certo? Beleza, beleza. Ficou um pouquinho mais claro? Aham. Mas então faz o seguinte, faz das duas formas, faz por essa equação e pela equação que você tem aí para você conseguir assimilar melhor isso, tá bom? Beleza, obrigado, professor. Beleza? E por que eu coloquei essa equação no roteiro? Porque vocês chegariam nessa incoerência, tá? Então, se vocês viessem nessa equação aqui, vocês chegariam nessa incoerência. Ao contrário do ciclone, vocês não vão ter essa incoerência. Então, por isso, vocês podem ir lá na aula de ciclone e utilizar as equações que tem lá. Observem o que está no... Eu não parei de apresentar a tela. Deixa eu parar de apresentação. Aí vocês observem lá nas equações de ciclone, os casos que tem lá. Observem que na aula eu acho que é falado que é escoamento diluído, aí vai ter alguns fatores lá que vocês podem anular das equações de ciclone, aqueles fatores beta, RL, tá? Então vocês vão olhando as aulas lá e vão vendo, ou não só as aulas, né? Melhor ainda, olhando nos livros didáticos, lá no Cremasco, Massarani, tá bom? Entre outros que vocês podem pesquisar, certo? Mais alguma dúvida, meninos, meninas? Não? Então, tá bom. Matheus, obrigada, tá, pelo seu questionamento. Tenho certeza que isso pode ajudar depois os seus colegas aí também, tá bom? E sempre que tiverem aí questões, podem levantar. A gente está aqui para isso mesmo. Vou parar a gravação agora, vou me despedir de vocês, certo? Bom trabalho para vocês e tentem começar amanhã já, para quarta-feira já poder tirar algumas dúvidas. Gente, quem quiser ficar daí para tocador de calor, daí eu fico